A nação Pachamama, ela é feita de corações. Boa noite. Montito, já chegou? Tá entrando, vamos ver. Gratidão pela presença, gente. Hoje a gente está aqui com a presença do Monte Aguilar, que mora na comunidade de Casamama, lá na Argentina. E ele é o especialista de hoje, que vai falar tudo sobre a nação Pachamama. Então, se vocês já tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem ir mandando, que a gente vai conversar, né? A gente vai trazer um pouquinho do que é o movimento. Então, eu vou ir perguntando e vou dar a palavra para o nosso querido Curaca, para trazer um pouquinho, né, do que é esse movimento, a gente trazer cada vez mais clareza, né, trazer informações, né, com relevância, onde as pessoas possam buscar, possam encontrar. Então, vamos lá, Moranéia ao presente. Ai, a Fran falando que a imagem está tremida, mas dá para ouvir. Então, acho que vai estabilizando. Acho que esse horário, gente, também é muita live acontecendo. Agora deve estar acabando várias, então o próprio Instagram, né, ele dá umas travadas, mas começa a rodar. Então, Moncho, vamos lá. Vamos lá! Aqui, mais que nada, queria agradecer, né, a presença, a todos que estão nos ouvindo e nos vendo também, quem tá vendo também. E queria agradecer a Anaí, a Vanessa, esse espaço Deve Equilíbrio, que é tão querido e sempre nos traz essa inspiração, mesmo nos momentos mais difíceis, nos enche de inspiração. Então, queria mais que nada agradecer profundamente. Amor e graça. É recíproco total. Eu queria começar trazendo uma inquietação. Por que uma inquietação? É um chamado, um convite. Se o nosso coração está tão inquieto nesses momentos que a gente vive, por que não voltar a brincar? Começo com essa pergunta, para falar para vocês que a nação Pachamama, ela nasce de um sonho muito antigo, que não pertence ao movimento, não pertence a um grupo de pessoas, pertence a toda a humanidade, a todas as cosmovisões que têm uma conexão profunda com a Pachamama, com a Mãe Terra, com os ciclos. Então, em todo o mundo, a gente percebe esse sonho que é a nação Pachamama, que por vezes se manifesta com outros nomes, mas que leva, de alguma forma, a esperança às pessoas. Então, imagina que se nós temos, como nos Himalaias, a cultura, a religião, e na Índia, no Japão, que seja no Canadá, nas planícies dos Estados Unidos, no México, no Peru e nos Andes. E quando essa percepção que, querendo ou não, é essa rede antiga, uma rede ancestral, onde a comunicação se dava de uma forma muito fina, onde quando a gente começa a se limpar e perceber que os sonhos nos conectam, as nossas intenções, e de repente a gente começa a sonhar um sonho coletivo. E que, na verdade, a Pachamama está nos sonhando. Então a gente volta a ser parte de um corpo, como os animais, mais alguns animais que se somam, não que se separam da existência. Então, mais que nada, vejo que
Nação Pachamama vem com esse convite, com essa força, com essa possibilidade de cura para nós mesmos, para voltar a sentir a beleza da própria vida, nos seus detalhes, no seu cotidiano, e perceber que Pachamama nos dá muito, muito, muito. Incrível. E acho que é isso que a gente estava falando um pouquinho hoje, né? Que a gente conversou um pouquinho antes dessa live, e disse que tu trouxe, né? Que é esse sonho que é realmente de todos os povos, né? Sim, é interessante porque como não tem não é assim, é o sonho do meu povo, o sonho da minha cultura. É um sonho que ele nasce no, através da consciência de toda a humanidade. E isso é muito belo, porque hoje o que vivemos no nosso planeta, nesse ciclo que estamos vivendo, que é essa pandemia, deu um rebuliço total e nos está levando, sim ou sim, a como se fosse um espelho que a gente volta a se ver como humanidade, volta a se ver como parte disso e ver o abismo que criamos e que nos conduziram a esse abismo também, né? Um abismo que nos leva a ser neuróticos, fracos, sem amor, sem carinho pelo outro, muito menos pelos objetos, pelas árvores, pela Amazônia, que queima e é vendida como se fosse matéria. Nos esquecemos de lutar pela Amazônia, porque a Amazônia faz parte de nós, ainda mais nesse momento, não só como pulmão do mundo, e sim como parte do nosso corpo mesmo. O nosso corpo que creio que todos nós que estamos aqui, que vamos ver essa live, de alguma forma somos sensíveis e vemos que um caminho de destruição de um bioma tão incrível, impressionante, só para arrancar da terra as riquezas, é manter uma forma colonialista que não dá mais. E esse basta parte do pressuposto de que nós, como seres que estamos percebendo essa realidade, dizemos basta. Desde uma parte íntima nossa até uma expressão para fora. Vamos lá, Lito. E aí, o que é esse sonho, então, que a gente, que a Nação Pachamama tem, que esses povos têm? Ah, eu escutei um pouco. Tá travando, mas eu escutei agora. Esse sonho é da gente, uma e outra vez, voltar a sentir o nosso coração e, de alguma forma, conseguir romper todas as cascas, todos os bloqueios que existem para ter um coração contente, voltar a ter um coração contente. Uma vez que a gente começa a defender esse coração, a gente luta contra os medos, a gente volta a fazer uma postura muito mais clara pela opressão, não só nossa, pessoal, mas sim a opressão assim, aos outros, aos que mais necessitam. Da mesma forma, a gente volta a ter um carinho, uma empatia muito mais grande por qualquer situação que a gente percebe que chega no nosso cotidiano. Então, esse sonho é um sonho de voltar a ter, sim, uma beleza profunda da nossa humanidade. E quando eu digo humanidade, Ana, eu não estou dizendo fazer boas pessoas. Eu estou justamente dizendo que a nossa natureza, por si só, ela é como um rio, como um carinho que brota do nosso coração, que não é limitado à minha mãe, ao meu companheiro, ao meu amor.
justamente é algo muito mais amplo e muito mais profundo, que inclusive vai voltar a nos dar satisfação a um nível que não é só coisas, não é só, eu ajudei tal pessoa ou tal organização a dar sopa na rua e vou dormir tranquila hoje. Não, tu volta a perceber que os teus atos, junto ao teu coração, quando ele se liberta, se liga intimamente com cada escolha que tu faz. E essa luta que eu digo, mais que nada uma clareza, um esforço que a gente faz para voltar a estar consciente a cada instante. Porque a gente sabe, quando a gente começa a perceber essa consciência, né, começa a ter muito mais empatia por tudo que está acontecendo, a gente volta a sofrer com mais intensidade também. Então eu vejo que isso faz com que a gente se una e perceba que nisso, não sei, tô com a Anaí e tô ombro a ombro com ela, então a gente se apoia. E esse apoio é fundamental para o caminho que a gente está escolhendo, comunidade mesmo. Porque se a gente não consegue nem aproximar entre nós, imagina aproximar de uma floresta, de uma árvore. Se transforma quase que impossível. Então, voltar a sentir esses laços vai voltar com que a gente tenha o coração úmido. Uma vez a gente tendo o coração úmido, muda tudo. Porque até os golpes que a gente recebe, como ficar de quarentena, a gente vai começar a receber de outra forma. Muita gente me disse, me sinto culpado por agora estar em casa e perceber que eu tenho um jardim, que eu posso ir para fora e poder me sentar no gramado. Eu não sei, pessoas disseram que tem a casa fazia 1 ano e era a primeira vez que sentava no jardim para fazer nada. E sentia culpado, porque como eu vou sentar aqui no jardim, sendo que tem tanta pessoa sofrendo? Sempre uma culpa, sempre algo, sabe? Que se culpava por não ver, se culpava porque estava relaxado. Então, muito assim, tá tudo bem. Vamos fazer algo agora. E daí partir para algo. Sem culpa, né? Sem o peso da culpa que tem o quê, sem se obrigar a algo. E sim pela consciência, sentir esse fluxo, esse carinho assim ao outro. E como isso é um caminho, você falou disso, eu lembrei de uma aluna que também comentou que... Sim, eu queria falar uma coisa. Por favor. Dale. Então, para quem estava escutando, né, entre os cortes, mas algo que é latente, né, dessa busca que a gente está tendo hoje. Sim, Suzy, não vamos desistir. Venceremos, caralho. É muito interessante que quando a gente começa a viver um sonho, que não é um sonho pessoal, a gente tem a possibilidade de sonhar juntos. E esse sonhar juntos possibilita que a gente volte a ser sonhado também. Bicho, traz os gatos, traz as mesitas e chama os anjos. Faz um reiki no roteador, mano. Me encantou, me encantou. Mais gente aí, por favor, né? Mas o que eu queria dizer, Anaí, que quando a gente volta a ser sonhado, né? A gente volta a sentir essa beleza desse sonho, a gente não está mais sonhando sozinho. Estamos sonhando juntos, e não juntos só como pessoas. A gente volta a sonhar como criaturas, né? Isso, como árvores, como nuvens, como pedras. A gente volta a sonhar como os avós, as abuelas andinas nos sonharam, como lideranças
da humanidade que estavam já lutando contra esse sistema que hoje está tão enraizado na nossa cultura, possibilitava naquele momento, quando chegaram os espanhóis para deixar como um ponto histórico, já lutavam contra essa forma depredatória que, de alguma forma, matava a vida. Né? Matava a vida desde um ponto diretamente e até pontos de deixar tão débil a existência que a pessoa não tinha nem mais como se manifestar. Contra esse individualismo predatório que a gente vive. Então, vejo que a nação Pachamama, ela vem como um canto de uma aurora, um canto angelical, um canto que nos inspira a perceber que se a gente fica montado só no nosso eu individual, a gente nunca vai conseguir transpor, saltar essa barreira e perceber um eu coletivo, consciente, muito amplo, que abraça, principalmente hoje, para mim, falar de Amazônia, é falar dessa consciência, é falar desse amor rebelde, indomável, né, que é a floresta. Então, Nação Pachamama vem com esse sonho antigo que quando a gente percebe que a gente porta essa semente desse sonho, a gente volta a suspirar de amor uma vez mais. Ai, que delícia. Que bom. E quem é a nação Pachamama? Oi, não falhou, hein? Perfeito, eu Não? escutei tudo. A nação Pachamama, ela é feita de corações, de pessoas, é feita de uma mescla entre os nossos sonhos. Eu vejo que quando a gente fala de nação Pachamama, e como a nação Pachamama não tem, ela é daqui, ela é daí, ela volta a ser nossa, ela é feita de você e de mim, e de todos que estão vendo, que estão escutando, que vão escutar, que sentiram essa inquietação de que algo que nos una, algo que não seja somente um partido político, que não seja somente uma religião, que não seja somente uma prática, mas seja algo muito mais integral, muito mais amplo. Então eu vejo que a nação Pachamama é formada por essas, por essas, por essas almas, por esse espírito que permeia a todos nós. Então, a Pachamama em si também, de alguma forma, tem uma parte orgânica, né? Onde a gente se move, onde, de alguma maneira, nos posicionamos em relação à Amazônia, nos posicionamos em relação ao governo atual do Brasil, e nos posicionamos contra o fascismo, e nos posicionamos contra a venda da Amazônia e esse trato exploratório que existe. E é um posicionamento que não é somente militante, ele é poético também. Então ele vem com uma postura de voltar a fazer grupos de leitura, que pode ser, que tem a ver um grupo de leitura? Sim, um grupo de leitura, onde a gente volta a ler e na leitura a gente começa a desabrochar o nosso imaginário. E uma revolução é possível quando o nosso imaginário ele está aberto, está em flor, florescido. Então a nação Pachamama é feita como com esse tempero, com algo que nos leva a esse caminito. Hum. Nação Pachamama é tudo de bom, né? Ai, ai. Fala um pouquinho mais do que é a nação, Mocha. A gente já falou um pouquinho, né, desse sonho, do que é, de quem que é. O que mais é esse movimento?
E por que é um movimento? Uma boa pergunta, hein? Vamos a um exemplo prático. Eu acho que o exemplo prático. Todos nós estamos em casa, todos nós, de alguma forma, estamos de quarentena. Em algum momento a gente fez pão, em algum momento a gente plantou alguma semente, mesmo uma semente de abacate ou de feijão. Quem tem filho seguro fez algum experimento de ciências com o filho. E percebeu que as plantas, e percebeu que a comida, ela tem uma alquimia, onde um exemplo, uma semente, né? Uma semente de abacate, né? A gente come tanto abacate. A semente de abacate, quando ela brota, ela faz uma troca e tem uma intimidade com a terra, com o ar, com a água, com o sol. Então, de alguma maneira, entra em movimento vivo, porque essa interação vai fazer com que ela se desperte com a umidade ideal, naquele momento que o sol da tua janela justo esquenta a terra e ela brota. Então, um movimento é uma parte viva que ela, como é uma parte orgânica, o movimento, nesse caso o movimento, a nação Pachamama, ela é a somatória de todas as pessoas, não está formado só por uma pessoa, só por uma ideia. Ela se vai transformando e vai crescendo de acordo com as pessoas e o momento que a gente vive. Então, hoje, Nação Pachamama, quando se posiciona contra o fascismo, e sim de voltar a ter uma política que seja para todos, que não exclua uma parte da sociedade, ou que o peso esteja sobre uma parte da sociedade, ela volta nós a olharmos a nós mesmos e encontrar essa parte fascista, machista que habita dentro de nós, seja homem, seja mulher, e voltar a fazer esse olhar para nós mesmos faz que a gente esteja vivo e que reflita dentro de um movimento. E esse movimento, quando a gente diz Nação Pachamama, Mãe Terra, Gaia, a gente volta a mostrar por onde a gente vai, que caminho a gente está escolhendo. Não um caminho que a gente está percebendo hoje que essa parte individual se expressa dentro de um governo que tem como missão destruir, como tem missão vender, né? Não se importar com o outro, deixar que uma pandemia se alastre e leve inúmeras vidas. Então, quando o movimento ele se posiciona de forma muito clara, porque é uma inquietação da nossa própria consciência a nos posicionar para fora. Então, o movimento é algo vivo. Então, o movimento é feito de corações, algo orgânico, vivo. Quem é que comanda esse movimento? Como é que é isso? Então, é muito interessante porque a gente volta a olhar os povos originários também, como se organizavam, né? Claro que em toda a sociedade, em toda a cosmovisão, ela tem como base as pessoas que viveram mais, as pessoas mais velhas, que tiveram mais experiências vividas. E dessa forma, quando a pessoa, e que seria as anciãs, os anciões, eles podem influenciar todo um movimento. Então, de certa forma, a composição do movimento é por pessoas que estão há um tempo nesse caminho, né? E ela não é uma pirâmide como a gente vê hoje na nossa sociedade, e sim tenta e exercita muito essa parte horizontal, onde eu, você, a pessoa mais velha não é como se fosse estar superior a mim, sim está junto, do meu lado. E isso cria uma empatia tremenda, onde o ensinamento, ele passa, assim, através da escrita, através de vídeos, o que seja, mas mais que nada através da vivência coletiva. Então,
o movimento ele se move através de um coletivo, que é lento, claro, porque todo mundo sabe, se a gente vai decidir algo, um exemplo, eu vivo em uma comunidade, a gente vai decidir algo, a gente faz uma assembleia e dizemos que é 15 pessoas. São 15 opiniões diferentes do mesmo tema. Mas isso é incrível, porque a gente volta a se colocar no lugar do outro e ver que a percepção do outro não está contra, e sim está somando as percepções. E isso possibilita que, de certa forma, todos assumam uma liderança do movimento, de acordo com o posicionamento de cada um. Né? Como hoje a gente está fazendo essa live para trazer um pouco essa inspiração. E claro, a gente se organizou, conversou com algumas pessoas, mas a gente tomou a frente para fazer esse momento. A Dara está presente, o Thales. Thales, querido, amor, saudade de ti. Esses crus que somem. Aparece na hora justa. E fica aí, gente, por favor. Ai, ai. Então, tu falou um pouquinho, né, Manchu, que vem isso um pouquinho dos povos dos Andes, que é um sonho do coletivo. Da onde que vem mais esse conhecimento? Da onde é que a gente bebe mais? Da onde que vem essa fonte aí do movimento Nacion? Então, a inspiração profunda, o espírito que nos move, está a 5.000 metros de altura, no Alto Peru. Está na base de uma montanha que chama Huamanlipa, onde essa montanha tem vida, onde as comunidades que vivem ali, na nação Queros, que portam, nesse momento, uma sabedoria profunda da humanidade e um vínculo íntimo com Pachamama, um vínculo íntimo com as estações, com os animais, com as estrelas. E de alguma forma eles portam esse coração úmido. Então o movimento ele é como se fosse uma inspiração que nasce desse espaço, nasce dessa terra, desse sendeiro índio, color de canela, com cheiro de fumaça, com canto de abuela que ecoa nas montanhas. Há um sorriso de abuelos que, mesmo aos seus 70 anos, ainda mantém nos seus olhos a criança viva. Vem de uma sabedoria muito antiga, onde a voz de uma curandeira, de um curandeiro, de uma sacerdotisa, ela é passada através de um pedido de 3 folhas de coca. Então, quando a gente diz sobre a nação Pachamama, nesse caso específico, vem dessa inspiração. Essa inspiração onde os povos originários, né, que se diz muito aqui pela América Latina, né, pela Argentina também, estão trazendo, né, estão de alguma forma conservando e de alguma forma transmitindo, né, através de movimentos, e a Nação Pachamama é um movimento que bebe dessa fonte da nação Queros. Então já temos aí, né, da onde vem, quem somos, quem é a Nação Pachamama. Resumindo assim, fazendo um resuminho, o que é esse movimento? Se pudesse dar uma resumida assim mais, o que é a Nação Pachamama? Sabe, é interessante, né, resumir. E se eu resumo sem pensar,
para mim é esperança. É a esperança. É a esperança que a gente possa voltar a viver de verdade mesmo. Quando eu digo viver de verdade, Anaí, me dá muito uma sensação onde o viver de verdade é não fazer mais acordos com nossos egos. Não é voltar a fazer o de baixar a cabeça para tanta indiferença que a gente vê na rua. É voltar a perceber que os meus atos, desde o que eu escolho para comer, o que eu penso, o que eu sinto, influencia na minha vida. É voltar a olhar o outro, que seja uma árvore, um animal, ou uma pessoa, ou uma pedra, ou uma estrela, ou um rio, ou uma floresta, a Amazônia, e voltar a ver ela como a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão. E essa esperança é algo assim que me arrepia, porque quando a gente volta a defender esse espaço que está muito esquecido hoje em dia e muito largado, tanto por políticos como sociedades, a gente volta a defender, e eu acho que a gente tem que defender claramente a nossa esperança, de não ser devorado por nenhum sistema, por nenhuma máquina de consumo, voltar a defender a nossa esperança. E eu acho que, não sei, aqui tá a nossa mandala, tá vendo aí? Essa é a chacana da nação Pachamama. Chacanita. E a chacana, ela conecta com os anjos também. Conecta com os elementais, com os seres antigos que estão do nosso lado, que estão esperando ansiosamente, assim como a nossa alma, a voltar a lutar por Pachamama, voltar a lutar pela vida. E quando eu digo lutar, senhoras e senhores, é lutar mesmo. É lutar no sentido de ter um posicionamento muito claro, onde a esperança não vai ser deixada para último, onde a vida do outro não vai ser deixada para o final de semana, que a Amazônia não vai ser só uma postada no Facebook, uma curtida no Instagram. Então a gente vai ter que, estamos fazendo isso já, é voltar a defender com toda a paixão, com toda a nossa alegria indomável, a esperança. A Dara falou que é lindo te ouvir. Seus olhos brilham. É pura poesia, Lúcio. Miri. Essa tua paixão, assim, realmente encanta a gente. Faz a gente parar para pensar, né? O que é? Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo? Né? Como a gente está preso no eu, no meu, né? No ter. E o que eu tô perdendo desse mundo aí fora? Né? Então, acho E sabe, eu gostaria de dizer que, claro, eu só sou a voz que está falando. Eu sou uma parte, assim como quem está escutando, a gente está junto. Não estamos separados. Porque aqui eu estou me arrepiando e sentindo toda essa beleza que a gente pode compartilhar e sonhar junto. Porque eu vejo, quem sabe, agora, a gente está no inverno, né? Quando chegar a primavera, quem sabe a gente pode florescer junto com Pachamama. E a ideia não é que o monte, ou a Anaí, ou a nação Pachamama, ou Deve Equilíbrio floresça e tenha muitos seguidores. Não. A nossa proposta é justamente que nós, como humanidade, voltamos a ter essa consciência muito desperta. E o momento vai ser infreável, só que agora é um momento que a gente precisa lutar. A gente precisa se fortalecer e perceber que o eu, nesse momento, ele não é uma carta no nosso baralho. A gente não joga com ele. A gente joga com outras cartas. A carta da coletividade, da consciência, da disciplina, onde eu volto a meditar, por que não? Eu volto a perceber mais profundamente o que está acontecendo dentro de mim.
Volto a fazer um vínculo profundo em áreas de serviço, onde eu ajudo o outro diretamente, e vai por consumo consciente, redução de lixo, mas mais que nada essa consciência que vai permear tudo, desde o cuidado com o gato a defender a Amazônia, né? E quem gostou disso, Moncho, Ai, nossa, me encantei com essa ideia, com esse sonho coletivo, quero me aproximar, quero fazer parte desse movimento, quero ajudar esse movimento, quero sonhar junto. Como é que pode chegar no movimento Nação Pachamama? Ainda mais nesse momento que a gente está, né? Virtual, assim, né? Bueno, nós temos uma página na internet, né? Um site que é naçãopachamama.com, e aí você pode, de uma forma, saber um pouquinho mais, né? Pode entrar em contato com nós diretamente para poder receber mais informação. Por quê? Existem comunidades no Brasil e uma na Argentina, que estou agora, perdão, que é um experimento vivo de viver em comunidade. Que isso é muito interessante para nós, né? Como humanidade mesmo. É uma vivência que todos nós temos que, em algum momento, fazer uma escolha de uma férias e ir a uma comunidade. Estamos em quarentena, não podemos, mas em algum momento, sim, será uma realidade. Temos também a escola espiritual, que tem cursos, que você pode também se aprofundar em alguns cursos. Temos um movimento que chama Mística Andina, que a Mística Andina é a forma que a gente entra por um caminho iniciático, que é muito interessante, já que, assim como a Vanessa, a Anaí tem um nome espiritual, né? É discípulo do movimento, e eu também, escolhemos um caminho iniciático que é muito interessante. Então, quem quiser saber um pouco mais, tem meditações matinais no próprio Instagram da Escola Espiritual, né, da Escola Mística-Andina. Quem sabe a gente pode depois fazer um link para mostrar para as pessoas, né, Anaí? Eu Que são formas da gente... Vou deixar embaixo o link para quem quer acessar. Ótimo. E mais que nada, um convite assim que já faço agora para vocês que querem saber um pouco mais e vivenciar sem sair da tua casa, é a prática dos 21 dias de primavera, que a gente vai fazer começando dia 1º a 21 de setembro. Que esse momento é o momento que todos nos unimos, cada um na sua casa, e fazemos uma esfera energética de transformação, de beleza, de olhar para si mesmo e olhar para a Pachamama e perceber toda essa beleza que a gente está perdendo ou só está vendo frações dessa beleza. Então, os 21 dias é uma prática que faz anos que é feita e é sempre no outono, perdão, para o inverno e para a primavera, né? Então, nesses dois momentos se faz a prática dos 21 dias. Então, estão todos convidados, tá? E uma prática muito, muito transformadora, muito bela. Pode falar, o coração já enche, assim, né? Já fica, uau, né? Realmente o nosso corpo entra, né? Parece que junto com todo esse movimento que a Terra vai fazendo, né? Antes dos equinócios, a gente vai fazendo junto, né? Para fazer essa preparação, para florescer junto com a primavera, né? A parte do outono, então, do desapego. Então, ai, é incrível, né? E acho que é uma das portas assim muito bacanas para quem quer chegar no movimento, para quem quer conhecer mais. Gente, façam a prática dos 21 dias porque é realmente transformadora, né? Inclusive, eu vou ver aqui para esse mês ainda fazer uma live específica sobre a prática para a gente tirar dúvidas, aprofundar, né? Conhecer um pouquinho mais. Então, não sei se vai ser com um monte, mas com alguém aí do movimento também,
né, bem próximo, que saiba bastante, que saiba tudo sobre a prática, esclarecer, tira todas as dúvidas. Ótimo, ótimo. E lembrando que tem em espanhol e em inglês também. Então, assim, praticamente todo mundo pode fazer. É universal, né? Sim. Então, amor, me diz, mais alguma coisa aí para complementar sobre o movimento, sobre a nação, algo que eu não perguntei que tu quer trazer, né, para a gente fechar? Ou se alguém tiver alguma pergunta também específica, né? A gente manda aí. Aham. Cassi, amor, que bom que tu tá aqui, que bom que tu veio, dá um oi. A Simone que tá com a gente. Ai, um monte de gente legal, que bom. A Ana. O Anderson. Ai, graças, amores. Que bom ter vocês aqui com a gente, para a gente estar fortalecendo essa rede, trazer, né, mais compreensão e principalmente trazer essa luz hoje, né, sobre esse assunto que é o movimento. Então, se alguém quiser saber alguma coisa aí, aproveita porque o Curaca Monte Aguilar é o cara para responder. Curaca Monte! Eu gostaria de falar uma coisa, que fazer parte do movimento é voltar a ter uma intimidade com Pachamama. Fazer parte do movimento como Nação Pachamama é voltar a, a tirar as roupas do preconceito. É voltar a... Naquela época de quando você era criança, você tem essa parte... aquela Todos temos na memória essa criança dentro de nós. E quando a gente faz parte do movimento, a gente volta a nutrir essa parte esquecida ou oprimida que tem dentro de nós. E quando a gente volta a tirar esses opressores, a gente volta a perceber de que os laços que a gente faz um com o outro, com todos os seres vivos, podem ser e serão de amor, né? De uma compreensão de um laço de amor, de afeto, de carinho, de clareza. Então vejo que fazer parte do movimento é voltar a sentir essa esperança, esse amor, essa liberdade, onde eu volto a não só olhar de dentro para fora, e sim de fora para dentro. E perceber que não estamos sós. Eu vejo que não se sentir só é uma beleza profunda, porque quando a gente sente só, a gente sente parte de algo. E quando a gente sente parte de algo que é tão imenso como a própria Pachamama, a gente percebe o quanto pequenininho a gente é. E sendo humilde, a gente volta a perceber a beleza da vida, que é imensa, imensa. Aí o Anderson fez uma afirmação aí, tá valendo ele. De amor. Uhum. É exatamente isso. E quando a gente se aproxima do movimento, né, tu falou em esperança, eu acho que é isso, é esperança e amor. Então, quando a gente está junto, quando a gente se reconhece um no outro, né, quando a gente começa a realmente ver que a gente pode se apoiar um no outro, tem mais pessoas aí que estão despertas, que estão fazendo algo por essa totalidade, né? Como isso é importante, como a gente sente que a esperança volta, porque a gente muitas vezes se sente sozinho, né? E se sente sozinho nessa questão de, nossa, parece que isso aí eu estou fazendo, né? Parece que é um trabalho de formiguinha. Então, a gente perceber esse movimento onde tem muitas pessoas que estão sim num trabalho de consciência Pachamama, né? Expandindo isso renova, abre. Sim, renova totalmente. E eu vejo assim, a nossa vitalidade, ela tá totalmente entrelaçada com isso, né? Às vezes a gente vê muita gente debilitada nesse momento, né?
sem força mesmo, né? Sem alegria, uma tristeza profunda, porque como existem muitas restrições hoje em dia, e por uma questão óbvia da saúde de todos, isso nos leva a estar fechados, né? Fechados em casa, ou vai para o trabalho e volta, e que é o momento que a gente precisa se cuidar, sim ou sim, né? Eu vejo que no Brasil a gente está num momento delicado, né? Não sei, a gente conversando, a Anaí dizia que tá na bandeira vermelha aí, né? Eu tinha Aham. falado. Aqui no Rio Grande do Sul é dividido por bandeiras, né? Aham. E agora a gente até essa semana mudou, o que é incrível, porque a curva está só aumentando, o número de mortes está aumentando, e ainda assim tem um consumismo que a gente vê que talvez seja pelo Dia dos Pais, e aí numa época onde está muito ruim, eles colocam a bandeira laranja que permite abertura de comércio. Então, a gente ainda vê a ganância vencendo. Claro, né, que tem toda a preocupação com fome, com o trabalho, mas a gente vê essa falta do governo que teve em outros lugares, né, esse amparo, esse cuidado, e que aqui falta um pouquinho. Então, acho que essa visão, né, é algo que a gente precisa, né, conversar e trazer. Vejo que o nosso caminho, se a conexão é de amor, ela tem que permear o governo. Ela tem que permear a nossa percepção crítica mesmo sobre essa realidade que vivemos no Brasil. E se nós saltamos essa parte e deixamos, não, política eu não me meto, a gente, na verdade, está perdendo uma parte muito importante, porque hoje a gente vê o que o governo fascista faz. Onde o dinheiro está na frente de qualquer coisa. Frente da minha e da sua, de qualquer vida. Então, fica claro que se a gente está buscando o caminho de consciência, e quando eu digo Nação Pachamama, eu estou falando que é um movimento que não tem só uma cara. Ela tem muitas caras, muitas castas, muitos olhos, e onde a gente vai, de alguma forma, claro, utilizando a arte, utilizando a beleza, a poesia, mostrando que a gente vai por um viés que de alguma forma vai levar essa sensibilidade ao outro. Ai, amor, graças por toda essa clareza, né? Por tudo que tu trouxe. Eu acho que está bem claro, porque o pessoal não fez perguntas. Então fica o convite, né, para todo mundo aí entrar na página da Escola Mexicandina, no Instagram, no Facebook da Nação Pachamama, né, no site da Nação Pachamama. Então, eu vou deixar embaixo aí depois os links, o nome direitinho para quem quiser entrar. Né? E acho que os canais também ficam abertos para quem quiser chegar ou fazer perguntas depois dessa live também, né? O material vai ficar salvo, tanto aqui no Instagram, como eu vou tentar carregar lá para o YouTube também, para que mais pessoas possam chegar, possam acessar e a gente possa ir trazendo, né, essa consciência para mais e mais pessoas. Último convite. Que nessa noite, daqui a pouco as pessoas vão fazer algumas coisas, alguns vão comer, né? Vão se preparar para dormir. Que nessa noite, aproveitando a presença da lua cheia, que está assim incrível, chama pelo teu anjo, chama por essa consciência que, como um pássaro, que está buscando ninhos que são feitos de corações indomáveis, de consciências que estão buscando um frescor nesse cotidiano tão caótico que a gente vive. Pede como a criança que tu é. Volta a pedir a Pachamama
com fervor, com devoção a esse caminho, esse caminito de carinho, de consciência, de amor, de liberdade, de esperança. E pede nessa noite. Bueno, gracias, Anaí. Muitas gracias. Agradecido a todos que ficaram depois de tantos cortes. Queria agradecer muitíssimo a todos que escutaram. Estamos disponíveis e juntos. Deixa eu aproveitar para convidar quem está aí semana que vem. Eu vou tentar, então, mudar o horário também, fazer um pouquinho mais tarde, para ver se ajuda, né? Vai ter uma live muito bacana para a gente falar sobre comunicação não violenta. Então, vai ter a presença do Thiago Bueno, que também já fez parte do movimento. E agora ele lançou um livro, então vai ser bem legal, porque ele vai trazer tudo sobre a comunicação não violenta, como é que a gente pode usar, e também mais ou menos nesse formato, né? Da onde veio, como é. Então, quem quiser estar aí semana que vem, e logo a gente volta também falando mais sobre a mística andina, sobre a prática dos 21 dias que acontece agora em setembro. Então, graças, amores, uma linda noite e nos comunicamos aí com os nossos anjos. Graças, Negrito. Um beijo. Buenas noches. Boa noite.